Boa tarde! Esperando o ônibus da escola, sozinha. Sejam todos bem-vindos a mais um programa nosso, ao vivo, de cada dia. Tiro, porrada e bomba. Dentro de 30 segundos a gente começa o nosso programa de hoje, show? Sejam bem-vindos. Que vive dando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Show? Vamos lá. Hoje começando aqui ao som da nossa queridíssima Cássia Eller. Sou fã. Show! Vamos então começar mais um programa ao vivo e diário, Tiro, Porrada e Bomba. E hoje a gente vai falar de um tema que acredito que todo mundo vivenciou alguma dessas duas polaridades, digamos assim, né? Nesse período de pandemia, nesse ano de 2020. Quem não experimentou um dos lados dessa moeda, com certeza experimentou o outro. Então hoje a gente vai falar sobre solidão e solitude. Qual a diferença, né, desses dois termos? Para mim, na verdade, esses dois termos são completamente contrários um do outro. E hoje a gente vai explanar isso aqui um pouquinho mais, tá bom? Então vamos lá. A gente sabe que, gente, a vida inteira, eu acho que você também, todo mundo que tá aqui, a vida inteira a gente foi ensinado que estar só é ruim. Estar só é ruim, não é legal. Tanto que, quando as pessoas, geralmente, quando eu era criança, eu lembro que quando a gente levava castigo, geralmente o castigo é o quê? É ficar sozinho, né? O castigo é se privar da companhia das pessoas, é estar isolado. E quando a gente tem, de repente, um prêmio, né? Saiu do castigo, aí você pode sair com seus amigos, você pode se divertir, né? Nossa, tomei muito castigo desse tipo quando eu era adolescente. Fazia alguma coisa que era errada e aí meu pai fazia isso. Ele me privava de sair com as amigas, de sair pra festa e tudo mais. E o castigo era o quê? Estar sozinho. Então, gente, solidão e solitude. Boa tarde a todos. Quem entrou aí depois que eu dei as boas-vindas, sejam todos bem-vindos a mais um programa Tiro, Porrada e Bomba. E hoje a gente vai falar sobre solidão e solitude. Então, ser só, na minha opinião, é mais do que um sentimento. Esse estar sozinho é mais do que um sentimento. É uma condição humana totalmente necessária, né, para nossa saúde emocional, para nossa saúde psíquica. E quem, gente, não passou por solidão ou solitude nesse tempo de pandemia, né? Eu, na minha visão, até espiritual, digamos assim, né, nas minhas crenças, nas coisas que eu acredito, a pandemia, ela veio justamente como uma pausa forçada para que, de alguma forma, as pessoas entendessem a real necessidade da solitude. Porque a solitude, ela é a base do autoconhecimento, né? Essa sensação, porque olha só, a questão da solidão, ela não tá ligada a você estar rodeado de pessoas, né? Não é esse contexto. Por quê? A gente conhece muitas pessoas que às vezes estão rodeadas de pessoas e se sentem sozinhos. Assim como também tem pessoas que quando ficam sozinhas, ficam em pânico. Então a gente já tá entendendo aqui que a solidão e a solitude, elas não têm nada a ver com a presença física, né? Com a presença humana de outras pessoas. A maioria das pessoas, de fato, elas não gostam de ficar sozinha. Hoje a gente tá numa era muito do tédio. A gente sempre fala disso aqui. As pessoas estão sempre em busca do prazer, elas estão em busca daquela adrenalina o tempo todo, daquele vício, né, da empolgação, da motivação. Quando a pessoa sente tédio, ela já acha que o tédio é uma coisa ruim. Mas pode reparar, geralmente quando a gente sente tédio, a gente tá totalmente ligado ao sentimento da solidão. Quando a gente aproveita o tédio justamente para estar com a gente mesmo, né? Então a gente já transforma isso numa
solitude. E lembrando, isso não quer dizer com estar ou estar desacompanhado de ninguém, tá bom? Então a gente vem trazendo por uma vida inteira aquela síndrome de vou com minha amiga no banheiro, né? Quem aqui nunca foi pra balada? Acho que não os homens, né? Mas aqui as mulheres. Quem aqui nunca foi pra uma balada? Em determinado momento a gente tá lá alegrinha, né, quer ir no banheiro e tudo mais, a gente quer ir com a amiga, se a gente tá com a amiga na festa, a gente quer ir com a amiga no banheiro, a gente não quer ir sozinho, não quer ir desacompanhado, e muitas das vezes a gente leva essa síndrome do eu preciso fazer tudo acompanhado por uma vida inteira. Então, quando a gente se depara, às vezes, com esse momento, né, de tédio, de solidão, a gente não consegue dar o real significado disso, não é mesmo? E a solidão, na minha visão, é a falta de algo, né? Quando a gente sente um sentimento de solidão, você pode estar vivenciando esse sentimento tanto acompanhado, né, da sua família, dos seus amigos, sei lá, ou você sozinho. É um sentimento interno, ele não tem nenhuma relação com as pessoas que estão com você. É um sentimento de você com você mesmo. Então a solidão, por que a gente foge tanto da solidão? Porque a solidão é aquele sentimento de falta algo, né? A gente já até falou muito disso aqui, da questão do vazio existencial, aquela sensação de que falta uma pecinha, de que falta alguma coisa. Então a gente evita a solidão, por quê? Porque dá-se esse medo de dar de cara com esse vazio, né? Com essa pecinha faltando, e muitas das vezes a gente não sabe, de fato, que pecinha é essa que está faltando. O Schopenhauer, que é um pensador, ele falou uma frase seguinte: se não gostamos da nossa própria companhia, buscamos refúgio em outras pessoas. E é exatamente isso. Então, geralmente, bateu aquela solidão, o que a gente quer? A gente quer estar perto de outras pessoas, as pessoas às vezes têm medo, né, desse momento, né, consigo mesmo. Eu sempre falo, é aquele sentimento assim de caracas, inconsciente, é como se a gente não quisesse dar de cara com a gente mesmo. A gente não quisesse dar de cara com as questões importantes sobre nós mesmos, né? Não somente sobre a vida, mas as questões importantes sobre nós mesmos, que a gente precisa pensar, precisa dar de cara, precisa de sair do processo de fuga, né? Então, a solitude, ela, para mim, ela é até uma virtude, né? A solitude, ela é, aqui no nosso trabalho do Guerreiro de Si, um dos nossos pilares, que é o quê? A construção de uma vida interior. Porque a vida inteira, a gente teve essa vida aqui, externa, né? O do tenho que ser, tenho que aparentar, tenho que ter, tenho que mostrar, tenho que ostentar, tenho que ter reconhecimento, tenho que, né? E essa ideia da solitude é justamente esse cultivo da vida interior. É a gente estar na presença de nós mesmos, né? E essa presença, ela não precisa ser necessariamente solitária, sozinha. É claro que esses momentos de sozinho, né, fisicamente sozinho, são muito importantes. Mas não necessariamente a gente encontra a solitude só quando a gente tá solitário, né? Nossa, então eu vou ter que ficar totalmente sozinho, me desconectar de tudo, de todo mundo. Não, a gente vai cultivando esses pequenos momentos com a gente mesmo. Então, vamos dizer, às vezes você tem uma vida aí super corrida, de repente você tem uma família, você é casado e tudo mais. Pô, às vezes você não vai ter aquele tempo de passar 100% sozinho com você. Mas todo momento onde houver uma oportunidade, por exemplo, tô no trânsito, em vez de estar ali pensando, matutando, mexendo no celular, é um momento que eu, por exemplo, aproveito. Estou no trânsito, aproveito para estar comigo, para interiorizar, para pensar, para conversar comigo. Então, às vezes, quando a gente até fala assim, que parece papo de doido, porque às vezes quando a gente está muito distante de nós mesmos, parece doido, que a gente vai pensar assim, ué, com quem que essa garota tá conversando, né? Porque geralmente eu não tenho esse tempo, eu não tenho esse diálogo. Então, a solitude nada mais é do que um convívio diário que a gente começa a fazer com a gente mesmo, né? Eu, por exemplo, até falando um pouquinho assim da minha vida pessoal, assim, não é algo que eu falo sempre, mas quando tá contextualizado, né? Eu já tenho alguns anos que eu não namoro, né? E muitas das vezes, às vezes, os meus amigos, as amigas cobram, nossa, mas você não sente falta e tudo mais, nossa, você não vai namorar, às vezes meu pai me pergunta, nossa, você não vai casar? A minha avó, muitas vezes já me pergunta, nossa, minha avó é mais engraçada, ela às vezes fala assim, não, tu já não tem jeito não, tu vai ficar pra titia, não sei o quê. Só que
desde muito nova, mesmo quando eu não estava nessa, vamos dizer assim, nessa busca do autoconhecimento, eu sempre gostei de ter momentos de solidão, mesmo quando eu namorava. Momentos de solitude, né? Na época eu nem tinha noção disso, sabe, gente? Solidão, solitude, eu não tinha a menor noção do que era isso. Mas eu lembro que, assim, às vezes eu tava no almoço de família e tal, eu interagia, eu gostava e de repente eu gostava de ir pra sala, ficar sozinha. Ou de repente eu gostava de ir pro quarto, ficar sozinha. E nunca era um sentimento negativo, tipo, nossa, eu tô deprê pra baixo. Não, parece que eu sempre gostava de, como se fosse um reequilíbrio, sabe? Eu gostava de dar uma isolada das pessoas. E quando eu fui começando nesse processo de autoconhecimento, o que eu fui percebendo? Hoje, muitas das pessoas, elas buscam estar com outras, muitas das vezes como uma boia, sabe? Tipo assim, eu preciso do outro para me complementar, eu preciso de alguém para cuidar de mim, eu preciso. E esse eu preciso acaba muitas das vezes para pensar, a gente tornando o outro como um refúgio, né? Às vezes eu pesquiso muito assim sobre essa questão da psicologia e tudo. Tem alguns amigos psicólogos, eles falam assim, cara, no set de trabalho, basicamente, tudo gira em torno de conflitos sobre relacionamento, né? Então a gente ainda tá num nível tão, vamos dizer assim, superficial da nossa vida. A gente tem até uma pirâmide de Maslow, né, que fala sobre as necessidades básicas do ser humano. A primeira vem a questão da sobrevivência, né, da alimentação, da comida e tudo. A segunda vem essa questão do bem-estar, dos relacionamentos, né? E quando a gente supera esse segundo degrau, que é onde a gente realmente começa a ir para uma ideia mais de pessoal, né? De quem eu sou, independente do outro. Então, a sociedade, no geral, ela ainda está muito nesse segundo degrau, né? Do relacionamento. Os problemas são só relacionamento. A gente ainda não teve uma visão maior de que os problemas de relacionamento são problemas pela falta de companhia de nós mesmos, né? Então, eu sempre tive muito isso claro para mim. Hoje eu estou mergulhada, né, ainda nesse meu processo de autoconhecimento, gosto. Hoje eu tenho esse prazer da minha própria companhia, né? Então eu tenho certeza que hoje ou futuramente, digamos, eu vou ter um relacionamento, eu não vou ter aquele relacionamento para não me sentir sozinha, eu não vou ter aquele relacionamento simplesmente para ter alguém para preencher o meu tédio, né? Então a gente vai até mudando essa concepção, porque imagina um relacionamento onde as duas pessoas têm autoconhecimento, se conhecem, se valorizam, estão transbordando e aí sim ter um relacionamento. Ou seja, essas pessoas elas vão transbordar, né? Eu ter transbordar para alguém, alguém ter transbordar para mim e não simplesmente eu tá faltando e preciso me preencher com outro. Nossa, eu tô muito sozinha, eu não aguento mais, eu vou me preencher com outra pessoa. E às vezes a outra pessoa tem o mesmo sentimento. Por isso que basicamente todos os desafios estão voltados pro relacionamento. Porque você tá carente de, na verdade, não é de outra pessoa, você tá carente de você mesmo, né? A gente às vezes convive com a gente do início ao fim da nossa vida e às vezes a gente sequer se conhece, né? A gente simplesmente sobrevive. Então, essa busca incessante do outro para completar, porque eu não quero a solidão, é total solidão de si mesmo, né? A solidão, eu acho que a solidão é um luto, na verdade, é um sentimento de luto por não termos momentos de solitude, né? Então, para mim, hoje, eu acho isso primordial. A gente tá com alguém tem que ser um transbordar. Isso quer dizer que não vai ter problemas, desafios e tudo mais? Claro que não, vai ter. Só que quando a gente está totalmente completo, o outro vem para somar, né? A gente não precisa do outro para ter companhia, para ter alguém, para suprir nossas carências, né? Para ter em quem se ancorar, Nossa, eu acho isso assim muito... A gente perde a oportunidade de ter relações profundas, sabe? Relações e uma ligação realmente espiritual, de alma, aquela coisa assim de falar, caramba, eu passei a vida inteira conectada com uma outra alma, né? Nós, as duas almas juntas, conectadas por uma busca de algo muito maior, por uma coisa muito mais profunda, né? Então, acho que quando a gente começa a largar um pouco esse sentimento de preciso do outro para o preciso de mim, de apreciar a nossa própria companhia, a gente vai desenvolvendo, né, essa vida interior. Então, gente,
algumas dicas, né, pra gente começar a desenvolver aí a nossa vida interior, que não precisa necessariamente você estar 100% sozinho, né? Tipo, só vai dar certo eu me autoconhecer se eu estiver solteiro? Não, às vezes você tem um relacionamento, começa a reservar tempos pra você sozinho, né? Às vezes uma volta que você dá aí no seu quarteirão, não sei, acorda um pouco mais cedo pra estar sozinho com você mesmo. Qualquer momento hoje pra mim é muito precioso. Qualquer momento, vamos dizer assim, que eu tô à toa, né? Eu uso como ócios criativos, que seriam justamente esses momentos de vida interior, onde eu tô ali pensando comigo, nada para mim mais hoje é sem sentido, né? Eu tô o tempo todo observando o meu mundo externo e também o meu mundo interno, né? Encontrando sentido nas coisas. Hoje para mim eu tenho muito essa dimensão assim de tudo é sagrado, sabe? Tudo é sagrado, tudo tem algo a ensinar, tudo tem uma sabedoria, mas isso não foi do dia para a noite, né? É algo que eu venho cultivando internamente e agora externamente eu consigo ter essa consciência também. Então esses momentos de vida interior são muito importantes, né, gente? Porque assim, você que tá aí assistindo agora, você, não tenha dúvidas, você é o seu próprio templo, né? E a única pessoa que vai conviver com você até o último minuto da sua vida é você mesmo. E é essa pessoa. Isso é narcisismo, Ludmilla? Então só pensar em mim não é pensar sobre mim, pensar sobre a minha vida. É estar em companhia de mim mesmo, né? Não tem outro lugar pra gente se encontrar que não seja internamente. Não seja através da vida interior, né? Desse trabalho que a gente traz aqui, que é o quê? De reconstrução de nós mesmos. Uma reconstrução de dentro pra fora. Quando a gente trabalha nessa reconstrução interna, quando a gente se reconstrói internamente, automaticamente tudo aqui fora se modifica, né? Isso é mágico. A gente para, aqui no nosso trabalho guerreiro de si, a gente não busca mudar o exterior e nunca vamos buscar. Não tem por que eu apontar o exterior, porque isso nunca vai mudar nada. O que vai mudar é essa mudança, né? Essa reforma interna que a gente faz dentro de nós mesmos, tá bom? Então, como sempre, gente, eu não venho aqui trazer soluções, eu não venho trazer fórmulas mágicas, eu não venho trazer verdades absolutas. Eu trago para vocês processos reflexivos que eu faço na minha própria vida, na minha própria jornada, né? No meu próprio caminho, no meu próprio trilhar. Então, a minha intenção sempre é provocar o questionamento, o autoquestionamento. Os nossos maiores insights, pode reparar, a gente geralmente não tem em conjunto. Os nossos maiores insights, as nossas inspirações, os nossos devaneios mesmos positivos, a gente tem quando a gente tá sozinho com a gente mesmo. Quando a gente silencia aqui fora e a gente tá nessa comunhão, né? Nesse relacionamento interno com nós mesmos, tá bom? Então eu quero agradecer demais quem participou do nosso programa de hoje. Quem entrou aí do meio pro final, assiste depois todo o programa. E ver o que você pode distrair de positivo para você. Começa a avaliar se você é uma pessoa solitária ou se você é uma pessoa que tem solitude, porque a solitude é super positiva. A solidão, falta algo. A solitude tá sobrando, então você pode compartilhar, você pode transbordar, né? Que maravilha seria sempre se a gente estivesse rodeado de pessoas que talvez estivessem no mesmo processo que nós, né? De autorreflexão, de reflexão da vida, de encontro do sentido da vida, né? De conversar de fato sobre temas profundos. E sempre quando a gente sair da companhia dessas pessoas, a gente está ainda mais transformado. Porque o encontro de duas almas, né? Ainda ali que seja um simples bate-papo, isso engrandece as duas pessoas, né? Pode você estar até num diálogo onde você só escuta. Isso engrandece, né? A gente parar de falar de coisas, parar de falar de pessoas, começar a falar da vida, né? Começar a falar da beleza da vida. Os problemas vão existir, sempre vão existir. Só que nós podemos direcionar o nosso olhar, né? Para onde que a gente quer olhar? Para onde? A gente quer olhar para a paz, a gente quer olhar para a guerra. A gente olha para a paz sabendo que vai continuar existindo guerra? Sim, mas sempre lembra? A guerra sempre começou e sempre existiu e sempre existirá dentro da gente. A guerra não existe fora. Os problemas não estão fora. Os problemas sempre estão dentro. Então, o que eu desejo para você são momentos de solitude, de encontro com você mesmo, onde você se conecte com você mesmo, com a sua própria alma, que você construa e encontre a sua própria essência. Encontre a sua identidade, o seu si mesmo. Porque quando você encontra isso, você vai ver, não existe mais solidão. Você pode estar sozinho, você pode estar com 1000 pessoas. Você se sente
no centro, você se sente em companhia de você mesmo. E isso não tem preço, porque é de você que você vai precisar daqui até o último dia da sua vida, tá bom? Meus amores, muito, muito obrigada. Viu que hoje eu tô boazinha, né? Hoje não teve muito tiro, nem porrada, nem bomba, não. Mas amanhã tudo pode acontecer, tá bom? Então, um beijo grande pra vocês, um ótimo dia e eu encontro vocês amanhã em mais um Tiro, Porrada e Bomba.